Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los novamente nesse segundo dia do ciclo de debates do ramo trabalho, produção de bens e serviços. Como a gente falou na primeira edição, semana passada, o nosso objetivo com esse ciclo é proporcionar uma visão de organização dos negócios das nossas cooperativas com um olhar especial para o momento pós-pandemia, que, se Deus quiser, já está aí, né? São muitos os desafios, o Sistema OCB está aqui para prover as ferramentas para ajudar a vencê-los. E no primeiro encontro, a gente falou sobre governança do ramo e a participação das cooperativas em contratações públicas. Hoje, o foco aqui é reorganização financeira e acesso a linhas de crédito, que são fundamentais para enfrentar os desdobramentos da pandemia, não é mesmo? Para isso, nós temos convidados especiais. Vamos estar aqui hoje com o Elvio Tadeu, que é consultor financeiro, e dois representantes do BNDES, o Gabriel Aidar e a Viviane Cardoso. Então, para dar as boas-vindas a todo mundo e aquecer aí os motores para o nosso trabalho, eu queria convidar hoje a Tânia Zanella, gerente-geral da OCB, que está aqui com a gente. Tânia, boa tarde. Oi, Gi, boa tarde. Aquecer os tambores, né? É isso aí, gente. Vamos lá para mais um dia aí de trabalho, nessa expectativa que todos aqui que compõem o ramo trabalho, produção de bens e serviços aqui da OCB, com certeza também está para esse dia. A Gisele falou e eu acho que é importante reforçar. Num primeiro momento, a gente tratou da parte da sustentabilidade, que é muito importante, talvez é o pontapé inicial para esse processo, mas hoje a gente está aqui junto com esses parceiros que já cumprimento aí, agradeço especialmente o pessoal do BNDES, a Vivi que está sempre conosco, o Gabriel, o Gilson hoje representando aí o ramo, né, Gilson? Da outra vez tivemos a Margarete, hoje temos o Gilson aí que coordena o ramo mineral, o Elvio, enfim, todos os que estão conosco. A ideia, de fato, foi o que você falou, né, Gi? Apresentar como que o sistema OCB pode, de fato, apresentar oportunidades, ferramentas para as nossas cooperativas, em especial aqui as cooperativas de trabalho, no sentido de oportunizar aí novos momentos para os pós-pandemia. A gente não pode esperar, a gente já vive aí cenários de um retorno, então nós temos hoje sim que pensar em ferramentas, em sugestões aí, oportunidades para a gente poder apoiar as nossas cooperativas, em especial aqui as cooperativas de trabalho. A gente tem uma parceria muito grande com o BNDES, essa parte toda de linhas de financiamento e tudo mais. Nós assinamos um acordo, não é, Vivi, Gabriel, com o BNDES lá em março, no sentido mesmo de estreitar essas relações com o banco, e isso tem dado uma resposta muito satisfatória, mesmo durante a pandemia. Essa nossa parceria tem sido fundamental na resposta às expectativas e às demandas das nossas cooperativas. Então, nós estamos muito satisfeitos e eu acho que aqui também a mensagem que vocês vão poder passar aqui para as nossas cooperativas hoje também vai ser essencial e extremamente importante aí para essa retomada. Eu acho que o que a gente está fazendo, Elvio, é oportunizando, né? Buscando aí mostrar para as nossas cooperativas que a gente precisa ter, sim, uma base sólida, né? E isso perpassa tanto a questão de gestão, de governança das nossas cooperativas, para ter uma sustentabilidade econômica também, e depois oferecer essas ferramentas que vocês vão hoje aqui apresentar e fazer, obviamente, tomara que as nossas cooperativas façam bom uso disso e consigam, de fato, poder acessar todas essas nossas sugestões e oportunidades e olhar para esse horizonte aí do pós-pandemia com outro viés, né? É isso que a gente espera, o Sistema OCB está aqui para isso, para esse suporte, para esse apoio, e é o que a gente espera que esse dia, de fato, seja um outro dia bastante exitoso aí, nesses 3 dias aí de eventos que nós estamos fazendo com o ramo. Temos mais um essa semana, né, Gi? Na quinta-feira aí, fechando com a parte digital, com a parte
dessa Olhar para parte o também de futuro. comunicação, olhar para o futuro, exatamente, né? Mas para isso, Gi, a gente precisa saber o quê, né? A gente precisa ter conteúdo aí para mostrar para essa sociedade que o cooperativismo, de fato, pode sim fazer a diferença. Então, agradecer imensamente de novo aos nossos convidados, a todos que nos assistem, tenho certeza que quanto mais o tempo passa, aí as cooperativas estão acessando e vão entrar conosco, e espero aí que a gente tenha, de fato, uma tarde muito exitosa, como foi da primeira vez. Um abraço a todos aí, um agradecimento especial. Com certeza, Tânia, muito obrigada. O pessoal está chegando, a gente já está com uma média aí de 60 participantes, né? Como a Tânia bem colocou, o ramo trabalho, ele absorveu alguns outros ramos naquela remodelagem que foi feita em 2019. A gente teve a Margarete semana passada e hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Gilson Cambuim, que é presidente da FEComim e que estava no antigo ramo mineral, né, Gilson? Agora todo mundo junto no TPBS. Já ganhamos até uma sigla. Então, Gilson, boa tarde, seja bem-vindo. A gente quer te ouvir um pouquinho. Olá, muito boa tarde a todos. Quero inicialmente aqui cumprimentar o Renato, a Tânia, em nome dele, assim, estendo o cumprimento a todo o pessoal aí da OCB. Cumprimento também os palestrantes, dirigentes e os demais interessados nas cooperativas do ramo de trabalho, produção, bens e serviços, que é, como a Tânia já colocou, né, o nosso novo ramo, a nossa nova formação aí. Sabemos que muitas das cooperativas do setor, elas foram duramente assim, impactadas com os efeitos, né, econômicos da pandemia. Muitos tiveram suas atividades aí interrompidas ou foram, no caso, obrigadas, em função das medidas sanitárias, né, reduzir um pouco e mudarem suas operações. Ou até mesmo provocou assim, um aumento, né, de custo para atender as medidas necessárias para poder conter aí o coronavírus e prevenir, para gerar essa preservar a vida, né, na realidade, essas medidas todas que foram adotadas. Eu mesmo, assim, enfrentei de perto o Covid e quero aqui, no caso, deixar também a minha solidariedade a todos que tiveram aí perdas de algum ente querido ou foram infectados pela doença, né? E que, com a graça de Deus, dos profissionais da saúde também, né? Que a gente tem que agradecer muito a eles, conseguiram se recuperarem, né? Então, deixo aqui os meus votos de solidariedade. Essa doença, ela nos faz refletir sobre muitas coisas em nossa vida, né? E nos negócios principalmente, né? Agora, com essas palestras de hoje, vamos, assim, ter oportunidade, né, um pouco sobre a importância de reorganizar as finanças para enfrentar, assim, esses desdobramentos da pandemia e os acessos ao crédito, né? Porque a pandemia, ela aconteceu e está aí, os impactos dela a gente ainda vai sofrer ao longo aí de algum período aí, até tudo conseguir se ajustar, até tudo conseguir se alinhar. Muitos pontos foram negativos, mas dela a gente também vai tirar muitos pontos positivos, eu acredito. Muita coisa aí fez nós vir para repensar e melhorar esse crescimento, né, que já vinha tendo, que já vinha trazendo um desenvolvimento aí até ela gerar essa interrupção. Mas parabenizo ao sistema OCB por trazer essa discussão necessária, né? As nossas cooperativas minerais sofrem há algum tempo já com a dificuldade de acesso às linhas de crédito, né? Os nossos títulos minerários, apesar de estar sendo assim muito discutido em âmbito de governo, o que para nós é algo muito bom, ainda não são aceitos ainda como garantia nas instituições financeiras. Então, assim, precisamos mudar essas realidades e trazer, no caso, essas novas mudanças, essas novas adequações e aprimorar, né, as nossas oportunidades, vamos colocar assim. Me despeço por aqui, então, né, e desejo um excelente evento a todos e vamos estar aí acompanhando. Muito obrigada, Gilson. Falou tudo que a gente
vem falando ao longo dessa pandemia, né? Vamos ficar com o que tem de bom de tudo isso, né? Pessoal, lembrando que o chat é o nosso canal de interação. Então, todas as dúvidas técnicas ou perguntas sobre os assuntos de hoje à tarde, vocês podem colocar aqui no chat. No final, a gente tem um espaço reservado para perguntas e respostas, para passar para os nossos participantes. E aqui no chat também, a equipe vai deixar o link da avaliação do evento. Vocês já sabem como funciona. Acesse o link da avaliação, preenche e ao final tem um outro link com os materiais que vão ser disponibilizados, ok? É muito importante que todo mundo participe da avaliação. Hoje a gente tem um plus no nosso evento, que no final a gente tem o sorteio de 2 consultorias de organização financeira com o Elvio, nosso convidado de hoje. Esse prêmio vai ser dado para a cooperativa. A gente tem 2 consultorias hoje e mais 2 na quinta-feira. E quando a gente sortear o nome da cooperativa, você que é representante da cooperativa vencedora e estiver por aqui, aparece no chat, fala com a gente para a gente poder direcionar os contatos. Combinado? Vamos começar então a nossa programação. Nosso primeiro convidado é o Elvio Tadeu, que vai trazer o tema Reorganizando as Finanças para enfrentar os desdobramentos da pandemia. Então, fluxo de caixa, capital de giro, inadimplência, são alguns dos conceitos que a gente vai ver agora aqui com o Elvio, né, Elvio? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa, né, como a Gisele disse, é só falar aí no chat que ela resolve tudo, né? Muito bem, agradeço a toda a equipe da OCB, em especial o Alex Macedo, que foi o meu interlocutor aí na preparação do evento, mas a toda a equipe. E lembrando que aqui, além do professor, do palestrante e do escritor, fala um cooperativista de carteirinha, né? Então eu quero que vocês me vejam como está passando um avião aqui na hora de iniciar a palestra, né? Então isso não foi combinado não, mas ele apareceu, mas lá vai indo. Então há 20 anos atuando no cooperativista, já com muito orgulho, né? Então eu quero que vocês me vejam no papel também de um cooperativista de carteirinha e quem acredita que o cooperativismo é a nossa grande alternativa para o crescimento mundial com sustentabilidade social, sustentabilidade econômica e distribuição de riqueza. É assim que eu vejo o cooperativismo, é assim que eu atuo como cooperativista. Saúdo o Gabriel e a Viviane do BNDES, ficando feliz, né, com esse convênio, com essa parceria, né? E o meu papel aqui vai ser exatamente trazer aqui alguma inspiração, direcionadores, né? O nosso tempo é de 40 minutos, mas eu preparei a nossa conversa aqui para direcionar as cooperativas na avaliação da sua situação econômico-financeira, para até aproveitar muito bem essas linhas de crédito oferecidas pelo BNDES, né? Para fincar a pé mesmo, saber qual que é essa situação e aproveitar tudo que esse momento tem para nos oferecer, né? Nessa crise que realmente vai nos dar muito aprendizado. Bom, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Vamos lá. Não é essa, não. Dá meia hora que eu acho aqui. Achei. Muito bem. Então, como eu disse, eu vou fazer aqui algumas sinalizações sobre quais pontos devem ser muito bem trabalhados para reorganizar as finanças, para aproveitar essa crise, né? E com seus desdobramentos. E partindo, então, desse direcionamento, dessa sinalização, as cooperativas que vão participar da consultoria já tem também aí uma sequência, né? Até um para casa também que eu vou
que eu vou passar exatamente nessa linha, abordando várias questões, e todos os participantes podem, a partir desses nossos direcionadores, né, saber o que devem fazer nesse momento, para onde olhar, enfim, o que não pode deixar de ser feito em qualquer momento, mas em particular nesse momento que nós estamos vivendo, né? Enfim, eu começo aqui então. O que a gente pode esperar do pós-crise, quando acabar essa crise, né? Vamos partir de trás para frente para a gente até entender como organizar essas finanças da cooperativa. Eu trago aqui uma frase de uma filósofa contemporânea muito interessante de vocês consultarem, que é a Lucilena Galvão. Ela mora aí em Brasília, então tem muito vídeo no YouTube dela, e ela, num dos seus vídeos sobre esse momento que nós estamos vivendo, ela usa essa frase de um realismo esperançoso, né? Tá bom, a gente sabe que o momento para as finanças das cooperativas não é o melhor, a crise realmente traz problemas financeiros, mas nós temos que olhar sempre com esperança. Esperança de quê? Que pode haver, particularmente nessa área da estruturação financeira, um grande aprendizado por parte das cooperativas, de tal forma que elas consigam utilizar melhor os recursos financeiros disponíveis para aquilo que o cooperativismo deve fazer, que é gerar riqueza e distribuir riqueza entre os seus cooperados, comprometer-se cada vez mais socialmente com a comunidade onde ela atua. Então, a partir desse realismo, que deve ser esperançoso, nós vamos compreender, então, que essa estrutura social está fortemente abalada. Vocês já ouviram falar que é a primeira grande crise mundial onde todos foram afetados, e que, a partir dessa estrutura social abalada, o cooperativismo tem o seu papel cada vez mais reforçado, né? Exatamente por esse poder que ele tem de agregar uma comunidade, uma sociedade, exatamente o que faz o segmento, o ramo do que nós estamos tratando aqui, né? E olhando, então, para essas oportunidades que o cooperativismo nos traz, nós temos que entrar na nossa cooperativa e entender uma coisa. Bom, vai passar essa crise, né? Mas de que forma as finanças da cooperativa vão se encontrar no final dela, né? Eu trago aí essa frase: após a tempestade vem a bonança. Para quem se preparou e aprendeu com a crise. Aqui não tem jeito de se preparar antes de uma crise. A gente se prepara sofrendo com a crise. Mas será que vem a bonança? Para a maioria, sim. Para a maioria, sim. Mas essa maioria que vai aprender e que vai sair melhor, para sair melhor, ela tem que tomar alguns cuidados. E eu vou trazer aqui um aprendizado que eu tive em contato com várias cooperativas ao longo dessa crise, e percebendo que aquelas que realmente entenderam o que estava acontecendo e já participaram de um processo de mudança eram diferentes. O que elas tinham de diferentes? Falar um pouco de filosofia é meio chato para alguns, né? Mas o filósofo Sócrates, quase 2.500 anos atrás, ele dá um exemplo muito interessante. Ele fala assim, ele falava, né? Que a mãe dele era parteira. Então ele dizia assim, olha, minha mãe era parteira, fez muitos partos na vida dela, mas ela nunca conseguiu fazer um parto de uma mulher que não estivesse grávida. É óbvio, né? Nunca conseguiu fazer um parto de uma mulher que não estivesse grávida. A gente não consegue trabalhar nenhum processo de mudança na área financeira se nós não tivermos dirigentes, gestores, empregados nessas cooperativas
que não estejam grávidos de ideias e de vontade de mudar a sua estrutura. E é a partir desse conceito de estar grávido de mudanças, de atender para essas, de responder de forma adequada a essas mudanças que podem ocorrer na cooperativa, que virá a bonança para essa estrutura. Alguma coisa de bom vai acontecer, com certeza. Bom, e olhando para o ramo do trabalho de produtos de bens e serviços, existem alguns pontos incomuns quando a gente pesquisa, que vão afetar, de alguma forma, né, um segmento ou outro, um ramo ou outro aí no sistema do trabalho de bens e serviços. Eu faço uma compilação rápida aqui, porque o tempo não nos permite mais fazer um tratamento com mais detalhes. Mas é muito importante todas as cooperativas desse ramo avaliarem em que medida esses efeitos ou em que medida esses pontos podem afetar o seu negócio daqui para frente. E a maioria já está sofrendo de alguma forma o efeito. Bom, no século passado foi interessante, né, que nós tivemos uma ruptura em termos de tecnologia trazida pela Segunda Guerra. Então, a Segunda Guerra foi um marco nessa transformação tecnológica. E a Segunda Guerra provocou uma mudança também radical, né, em hábitos, costumes, função dessa evolução tecnológica no século XX. E é mais ou menos o que nós estamos experimentando, né? O valor que tem a tecnologia, nós estamos usando um recurso tecnológico importantíssimo agora, o valor que tem essa tecnologia a partir da pandemia. Então, não nasce agora essa evolução. Ela já vem vindo desde o século passado, se consolida no final do século passado, na última década com a era da informação, e nós entramos agora numa outra era de uma crise onde a informação não é mais problema, mas sim o uso que se faz dessa informação. Então, o século XXI traz para nós a possibilidade de uma revolução a partir do que a tecnologia oferece para nós, e não pelo uso da tecnologia. O que significa isso? O produto da tecnologia, que é compartilhar recursos de forma diferente, recursos materiais, recursos humanos e recursos de conhecimento. E, a partir dessa nova mudança, dessa nova revolução que a pandemia vai trazer, nós vamos necessariamente ter que aprender a usar de forma diferente, no nosso caso, informações e dados financeiros que estão presentes na nossa cooperativa, que daqui a pouco eu volto a abordar. Nós temos aí o ramo da educação, né? Seja dos instrutores, de consultores ou das escolas, né? E que estão usando de forma bastante positiva, né? De uma forma muito adequada, a educação à distância e o trabalho remoto. Isso também não volta ao status de antes da pandemia, né? Nós criamos agora, a partir da educação à distância e do trabalho remoto, um novo locus de convivência. Isso necessariamente vai ter que ser incorporado ao trabalho de alguns segmentos do cooperativismo. Isso tem tudo a ver com a gente, né? com as nossas cooperativas. Espera-se que, né, o consumidor vai buscar empresas que são mais responsáveis do ponto de vista social, né? Então, essa identidade com a comunidade vai ser cada vez mais valorizada. E isso nós nadamos de braçada, porque isso é a cara do cooperativismo, esse comprometimento social. Durante a pandemia, já desde março, eu tenho feito algum trabalho, alguma conversa com cooperativas na área de educação, do crédito, do agronegócio, e algo que eu tenho alertado a eles, e fizemos algumas experiências muito positivas, é de ligar para os cooperados, conversar com eles e dizer que ali tem uma cooperativa que vai apoiá-los em suas demandas, em suas necessidades.
né? E falar de cooperativismo com eles e dizer dessa responsabilidade social. E tem dado muito certo, foi muito positivo. Valores como solidariedade e empatia realmente vão ser a tônica para as relações empresariais, para aquelas cooperativas que querem crescer. Aí eu vou passando mais rapidamente aqui. Vão mudar hábitos de consumo, né? Espera-se, alguém já diz aqui que em casa as famílias vão procurar valorizar mais os seus recursos, e aí também é um espaço, né, para as cooperativas aproveitarem. Isso aqui nós vamos ver ao longo do tempo. E também algumas cooperativas do ramo do trabalho têm usado o espaço do comércio aberto, do delivery, da venda remota. Isso também vai crescer substancialmente. Nós sabemos que algumas cooperativas na área de cultura, do entretenimento, estão tendo muita dificuldade nesse momento, mas nós temos experiências maravilhosas de shows, espetáculos, de eventos online, que têm trazido um resultado muito interessante também. Bem, e de um modo geral, a valorização no mercado de cooperativas que, através do seu capital humano, de suas pessoas, buscam incessantemente conhecimento para entender o que acontece e buscar formas alternativas de gestão, de melhoria de processos e de oferta de produtos e serviços cada vez mais valorizados pelo seu consumidor. Enfim, eu trago aqui alguns pontos que devem ser importantes para que essas cooperativas, certamente serão importantes para que essas cooperativas revejam alguns dos seus processos que vão impactar diretamente na sua gestão financeira. Bom, e sobre a saúde financeira? Olha, é muito importante que as cooperativas entendam em que momento elas estão, porque a reorganização financeira, depende da ênfase que a cooperativa tem na sua gestão desses recursos, né? na gestão desses recursos. O que significa isso? Se a ênfase da cooperativa é na liquidez, o que isso significa? Essa cooperativa tem dificuldade em pagar suas contas. Ou seja, ela trabalha para pagar a conta, não sobra nada para ela. Então, ela olha para essa economia, ela olha para esse momento como se o mundo estivesse em recessão. Por quê? Eu não sei se vocês já experimentaram isso mesmo em casa. Terminar o mês sem dinheiro é muito ruim, né? Então, ênfase na liquidez é isso. É a cooperativa trabalhar e ter dificuldade em pagar suas contas, como é a realidade de cooperativas do segmento do ramo do trabalho de produtos e bens, de produção de bens e serviços. A gente sabe disso. Então, a reorganização aqui é exatamente buscar formas de baixar consideravelmente os seus custos, rever os seus processos, buscar fontes de receita para que ela equilibre as suas finanças e capitalizar essa cooperativa desde que ela tenha conhecimento da sua necessidade de capital de giro, né? Porque não adianta nada, na verdade vai até piorar, se a cooperativa lá ter acesso a essas linhas de crédito lá junto com o Gabriel e com a Viviane para tampar o seu rombo financeiro, mas sem saber a origem dele. Então, a ênfase na liquidez é muito perigosa, né? Porque ela vai usar linhas de financiamento, mas sem saber exatamente o que está acontecendo com ela. Já a ênfase na sobra, nós temos também cooperativas nesse ramo que tem essa ênfase, olham para a economia como uma oportunidade de crescimento, de geração de mais sobras. Então, essas cooperativas vão buscar linhas de financiamento para crescer, para ampliar a sua atividade. Essas são financeiramente sadias, né? Agora, naturalmente, reparem bem, não é possível, naturalmente, tipo assim, se tudo der certo, se Deus me ajudar, não importa, não é possível sair da liquidez para a sobra sem um choque na gestão. Precisa haver um chacoalhar mesmo na gestão para que ela mude de liquidez para sobra. É mais ou menos assim, se deixar do jeito que está, vai piorar.
Então, o que significa isso? Esse choque, eu escrevi aqui que o foco tem que ser no desempenho estratégico. Eu tenho que identificar quais são as áreas que têm baixo desempenho, que, incrível, não são na área financeira. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. O financeiro reflete o mau desempenho em outras áreas. Então, por exemplo, se a cooperativa não vende, se ela não tem clientes, ela vai ter um mau desempenho financeiro, né? Se ela usa mal a sua estrutura, se ela tem processos muito burocráticos, ela tem um baixo desempenho. Isso gera custos e despesas maiores do que a capacidade que a cooperativa tem de pagar. Aí ela entra na ênfase na liquidez, né? Enfim, se você, cooperativa, está na ênfase na liquidez, você tem que entrar para a sua cooperativa e se perguntar: onde o meu desempenho é baixo? Em todas as áreas. E não é na área financeira. Ok? Daqui a pouco eu vou explorar mais esse ponto. Muito bem. Falar em desequilíbrio financeiro é melhor falar em equilíbrio, porque o oposto é o desequilíbrio. Olha, gente, o equilíbrio financeiro mais importante ocorre nessa relação aqui, capital de giro e necessidade de capital de giro. Então, vocês que estão me ouvindo, prestem bastante atenção. Aqui está o coração de uma cooperativa. A cooperativa está bem estruturada financeiramente quando a necessidade de capital de giro é menor do que o capital de giro disponível. De uma forma simples, capital de giro são todos os recursos que a cooperativa dispõe para financiar suas atividades, né? E esses recursos estão em contas a receber, no estoque, no recurso, né? Nas aplicações da cooperativa. E pode ter certeza disso, muito poucas cooperativas sabem avaliar sua necessidade de capital de giro. E interessante é que uma decisão equivocada inverte a ordem. Às vezes a cooperativa está muito bem, está capitalizada. Ela tomou uma decisão errada, a necessidade dela aumenta acima da disponibilidade de capital. Aí ela começa a ter dificuldade em pagar suas contas. Repara uma coisa, se a sua cooperativa tem dificuldade em pagar contas, com certeza absoluta você está com falta de capital de giro. Então, você necessita de capital de giro. Então, antes de buscar linhas de financiamento, você deve entender por que você necessita de muito capital. Quais são as decisões que você tomou que exigiram mais capital de giro? Por exemplo, dando mais prazos para o seu cliente pagar, para o seu cooperado pagar, né? Não fazendo uma reserva de capital. Tá bom? É muito comum a cooperativas de serviços, né, ofertando trabalho, né, o que é um dos objetivos, né, o grande objetivo desse ramo, conectar o cooperado ao mercado de trabalho, pensar erradamente que a cooperativa é só uma repassadora de trabalho que não tem necessidades. Então, eu já presenciei situações muito difíceis na cooperativa, onde ela, inclusive, fechou suas portas, e não são poucas, exatamente porque não gerou uma reserva financeira para atender essa necessidade de capital de giro. Então, essa relação é muito importante vocês entenderem. Precisa haver equilíbrio entre ingresso e desembolso de caixa, né? De dinheiro. Ingresso, entrada de dinheiro, e desembolso, a saída do dinheiro. Então, nessa pandemia, nós tivemos, no ramo do trabalho, uma queda importante de receita em alguns segmentos aqui de cooperativas e, infelizmente, os desembolsos não caíram na mesma proporção. Isso gerou, então, um desequilíbrio de caixa, né? Falta de dinheiro é grande sinal da falta de capital de giro, com a maior necessidade de capital de giro. Então, eu preciso buscar imediatamente esse equilíbrio. Mas reparem uma coisa, não adianta buscar esse equilíbrio se a necessidade de capital de giro é alta. Não, isso não vai dar certo. Então, repare, precisa entender qual é a sua necessidade, baixar essa necessidade, capitalizar a cooperativa, equilibrar a entrada e saída de dinheiro. Ok? E
é um tema relativamente complexo, mas repara uma coisa. Se você está descapitalizado, não adianta nem aumentar as receitas, nem aumentar os ingressos. É como fazer tanto esforço para tampar o buraco que você vai tampar o buraco gerando outro buraco. Então essa relação é delicada, mas é muito importante que você entenda. Capital de giro versus capital de giro e equilíbrio do fluxo de caixa. Bem, nós precisamos pensar num cooperativismo que foque em rentabilidade do negócio. Não é só gerar sobra, não é só ter um superávit, né? Existem muitas cooperativas já percebendo que quando ela se torna rica, ela vai ser mais sustentável economicamente, né? Então é muito bom ouvir a Tânia dizer lá, as cooperativas têm que ter sustentabilidade econômica. Sustentabilidade econômica não é só se manter no mercado, é dominar mercado mesmo. Nós temos que pensar no cooperativismo que domine mercado. Precisa focar, então, nessa menor necessidade de capital de giro, então esse ponto é muito importante. Eu preciso, para cooperativas que têm estoque, entender que estoque é um recurso parado, né? Então, a partir do Plano Real, lá em 94, nós mudamos essa visão de que estoque gera riqueza, né? Então, eu tenho que fazer girar o meu estoque para ter equilíbrio financeiro, tá? Eu preciso equilibrar os prazos de recebimento e de pagamento. Isso está diretamente ligado à necessidade de capital de giro. Então, eu tenho que ofertar um prazo de recebimento no nível da disponibilidade de capital de giro meu, né? E tenho que negociar bem os meus prazos de pagamento. Às vezes, gente, é preferível ter mais prazo para pagar do que ter desconto. A gente tem que botar na agenda aí que prazo é, às vezes, mais importante quando a cooperativa está descapitalizada ou desequilibrada financeiramente do que necessariamente o dinheiro, o desconto que ela pode receber. Bom, tem que avaliar suas imobilizações, se há imobilização excessiva de capital. Imobilização só gera gasto, que às vezes é difícil de algumas cooperativas entenderem. Algumas acham que alguma imobilização gera riqueza, mas não há imobilização que gera riqueza. Não pode haver falta de produtos e mão de obra para atendimento do mercado, principalmente na crise, né? Nós temos segmentos aqui também que faltou insumos para a produção. Isso é muito sério. Às vezes, realmente não tem como ter acesso a insumos. Isso impacta diretamente nas vendas. Precisa ver o investimento em aprendizado. É interessante que as cooperativas que eu tenho contato, aquelas virtuosas, né, aquelas grávidas lá, segundo Sócrates, são aquelas que, de uma forma consistente, investem no aprendizado de seus empregados. Bom, esses são fatores importantes que vão gerar equilíbrio financeiro. Qualquer equívoco aqui na gestão desses nove pontos causa o desequilíbrio. Então, eu vou te dizer, olha, desses 9 pontos aqui, nesses 9 pontos reside quase a totalidade dos problemas financeiros das cooperativas no ramo trabalho e produção de bens e serviços. Dá uma checada que você vai verificar aí. Bom, e essa é uma outra questão que eu quero chamar a atenção aqui, olha. Existem várias relações financeiras aqui. Propositadamente, eu coloco cooperado e cliente de forma diferente. Cliente é aquele que compra os serviços da cooperativa, né? O cooperado é aquele que presta o serviço para a cooperativa, né? Toda vez que a cooperativa usa um cooperado para gerar receita, ele também é um cliente, ok? Se vocês repararem bem, e depois eu queria que no final vocês se debruçassem sobre essa apresentação e levassem discussão para a sua cooperativa, desses 6 relacionamentos financeiros que eu coloco como exemplo, o único potencial gerador de riqueza, olha só, o único potencial gerador de riqueza está no papel do cliente. O único. Por quê? Porque, gente, o único que capaz de gerar receita, ingressos para a cooperativa é o cliente. Todos os outros são geradores de despesa para a cooperativa.
né? É interessante, por exemplo, numa cooperativa de consultoria, eu tenho o cooperado, que é gerador de despesa, mas ele também é um gerador de receita, né? Então, ele tem uma dupla função aí, né? Mas o que nos importa na geração de receita é o cooperado ou o cliente gerador de receitas, de ingressos para a cooperativa, né? Esse papel duplo aí de cooperado cliente é o que a gente chama de dissonância cognitiva. A gente olha e parece que ele tem duas personalidades. Mas é muito importante perceber que a riqueza depende da geração de receita, depende do cliente. Então, qual que é a pior situação que uma cooperativa pode enfrentar? Quando ela tem dificuldade em manter ou aumentar as suas receitas. Isso é o pior que pode acontecer. Então, você, cooperativa, tem que ficar atento nisso. Nesse momento, nós sabemos que algumas cooperativas estão passando por dificuldades na geração de receita. Isso não é bom. Ô, Elvio, então o que a gente faz? Olha, não tem receita não, vai ter que correr atrás. Vai ter que engravidar de ideias diferentes aqui. Aqui não tem manual, né? Eu espero que vocês entendam o que eu esteja falando, porque se baixar a receita e não tiver uma alternativa, porque aí tem que baixar custo e despesa, não é? Mas nós sabemos que os próprios custos e despesas, mesmo controlados, têm uma inflação aí, né? E nós vamos ter que pensar maneiras de aumentar a receita, e sabendo que essa crise vai passar, mas mesmo assim, durante a crise, depois, o foco é a geração de receita, tá? Eu escrevi aqui que o planejamento, todo planejamento depende dessa relação, receita versus despesas para gerar resultado. E o mais importante é geração de receita. Bem, quais são as ações em tempos de crise? Primeiro, aproveita melhor o seu tempo. Ouça o Sócrates, o que está passando pela sua cabeça? Você fica pensando, batucando, problema, isso não vai resolver nada. Seja mais proativo, aproveite melhor o seu tempo, reúna-se na sua cooperativa com seus pares e comece a ter ideias. Pense, olha o que está acontecendo ao seu redor. Eu tenho aprendido muito com cooperativas, porque são ideias fenomenais que os dirigentes e os colaboradores estão tendo, tá bom? Faz uma avaliação e exercício. Quais novas ideias vocês tiveram nos últimos meses? E quais dessas novas ideias vocês implementaram? Vocês vão ver que quanto mais ideias vocês têm para sair dessa crise, maior a chance de você crescer na própria crise. Rigoroso controle de gasto, gente. Muito, muito, muito rigoroso controle de gasto, tá? Lembra de uma coisa, sempre a gente pode gastar menos. Use a sua criatividade para gastar cada vez menos. E não é só na crise, particularmente na crise, mas todo o processo de reorganização das finanças passa necessariamente por um rigoroso controle de custos. A partir de amanhã, junta a sua equipe e lança a questão. Gente, nós precisamos gastar menos do que nós gastamos. O que nós temos que fazer? Alguém vai falar assim, poxa, mas a gente já gasta tão pouco. Mas tem que tirar carne de onde não tem, né? Tem um amigo meu que fala que tem que tirar a carne do osso, depois tem que raspar o osso, depois tem que bater o osso no liquidificador para gastar o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Precisa ter uma estratégia de relação com o mercado diferente para reorganizar suas finanças, principalmente se a sua receita está caindo. Olha para essas relações não financeiras. Que impressão o cooperado, o cliente tem da sua cooperativa? O seu serviço antes da crise já era de boa qualidade? Que nota o cooperado, o cliente dá para o seu serviço? Que nota ele dá para a sua cooperativa? Essas relações não financeiras serão cada vez mais valorizadas. Repara, não se gera riqueza, pelo dinheiro. Gera-se riqueza pelo que se não vê, pela relação não financeira. Cooperativismo é isso, é o valor daquilo que você não vê.
é o valor da solidariedade, é o valor de uma relação diferente, até que as outras empresas fazem. A gente tem que ser diferente. Então, a gente tem que ser melhor do que as outras, né? Tem que ter uma relação com o cooperado nota 10. Tem que aumentar a receita de vendas e serviços. Eu sei da dificuldade que vocês estão passando, mas não dá para reorganizar, como eu disse antes, as suas finanças sem aumentar a receita de vendas e serviços. Tá? Tem que estar na sua agenda. Vão pensar maneiras diferentes de gerar mais receita. Volto a dizer, sabendo que a crise vai passar, nós vamos ficar machucados com essa crise, mas procure cooperativas que estão já se dando bem. Olha, gente, você vai ver maneiras e maneiras e maneiras de até você enquanto consumidor, né, de gerar receitas aí. Avalie a sua estrutura patrimonial. Né? Estou falando aqui de balanço patrimonial, dos seus ativos, do que é imobilizado, né? Enfim. Nós estamos caminhando para cooperativas mais enxutas. Talvez alguns segmentos já acordaram para isso. Né? O segmento do crédito, por exemplo, já está passando por esse processo de um sistema mais enxuto. Né? Mas eu tive contato com algumas cooperativas de educação, né? E com essa possibilidade da educação à distância, eles estão já revendo a sua estrutura para ter mais alunos, para ter um ensino de um padrão de qualidade nota 10, mas com estrutura patrimonial mais enxuta. Isso tem tudo a ver com desempenho estratégico. Né? É fazer mais com uma estrutura menor. Bem, seus processos internos são de baixo custo e são ágeis. Agilidade aqui é o oposto da burocracia, né? A gente não aguenta muito processos burocráticos, eles são demorados, eles são caros e não trazem lá o resultado que a gente espera. E processo interno está no nosso controle, né? E avalia quais são os processos que você mudaria. Quais são críticos? Os processos críticos são aqueles que afetam o andar de cima, que é o do cliente. Né? Há um tempo atrás, a cooperativa, eu sou associado à cooperativa de crédito, né? Então, puxa vida, eu ligava para lá e não conseguia falar. Né? Isso é questão de processo. Eu falei, olha, não tem jeito. Né? Isso pode parecer uma questão simples, mas não é. Isso afeta a relação do cliente com a cooperativa. Né? Teve uma cooperativa que é de serviços também, né? O prédio, por algum motivo, fui visitar o prédio estava com suas paredes precisando ser conservadas. Isso é uma questão de processo. Né? Você vai receber o cliente lá, a cooperativa tem que estar bonita. Né? Que tipo de atendimento se dá? Como é que você prepara as pessoas para atender, para se comunicar com o seu cooperado? Enfim. Que tipo de investimento em capacitação você tem? Mas mesmo na crise, também. Olha, nós temos acesso aí a lives, a minicursos, etc., gratuitos. Então, nesse momento de crise, é muito importante você envolver-se em processos de capacitação. Se você não investe em capacitação, como é que as pessoas vão ter novas ideias? Né? É muito importante você dar essa possibilidade para o seu empregado. Cobrar dele novas ideias, porque você investe em capacitação. E, falando em ideias, você já parou para pensar se tem um programa de valorização de ideias dos seus empregados? Olha, gente, as grandes ideias surgem dentro da cooperativa mesmo. Às vezes, cooperativas me perguntam sobre consultoria, trazem consultores, gastam uma grana com consultores, e aí a pessoa vira para mim e fala, pô, Elvio, eu falei com eles para fazer isso, eles nem me ouviram. Eu falei, pois é, e eu não tinha que te pagar um extra não, né? Então, pensa bem, como é que se dá essa valorização de ideias na sua cooperativa? Tá bom? Dou só uma palhinha aqui antes de terminar para fazer uma propagandazinha dos meus livros, né? Tem muito do que eu falei aqui, está aí no livro de administração financeira, né, na pequena empresa. E aí são 12 livros publicados na área de gestão. E, é claro, né, se você quiser comprar, eu vou ficar feliz, né? Passa um e-mail para mim no final, que
os livros em livraria eles são mais caros, mas eu consigo te passar um exemplo. Meu fluxo de caixa vai ficar muito mais feliz. Lembrando que em todos os livros vem uma foto minha. Você não precisa ficar tirando foto, não. Tá bom? Legal. Gente, para terminar, eu tenho aqui na minha medida quase pouco menos de 2 minutos. A mensagem final que eu quero deixar é a seguinte. Hoje começou a primavera, né? Às 10h30 da manhã começou a primavera. Eu estou aqui olhando para o meu jardim e eu tenho a satisfação de algumas árvores aqui, passarinhada, fazer ninhos, né? E hoje saiu do ninho aqui dois filhotes, eles estão aqui pulando e brincando aqui no jardim, eles aprendendo a voar, né? E essa frase do Fernando Pessoa vai servir de inspiração para a gente, né? E as árvores não serão menos verdes nessa primavera do que na primavera passada. Olha, repara uma coisa. Tem uma verdade nisso que o Fernando Pessoa disse. O que ele está dizendo é que todas as mudanças que a gente passa, elas não são para dar marcha ré. Elas evoluem. Esse passarinho que está pulando aqui, que saiu do ninho, etc. Então, o pai e a mãe aqui brincando com eles vão, no momento certo, eles vão voar. Porque é da natureza, como também é da nossa natureza evoluir. Evoluir. A gente pode evoluir por bem ou por mal. Por bem é quando a gente reflete sobre as nossas ideias e as nossas convicções. O que eu tenho que deixar para trás nessa gestão financeira? O que já foi passado? Eu tenho que botar luz nas novas ideias, na forma de olhar para a minha cooperativa, na forma com que eu gasto dinheiro, né? Alguma coisa tem que morrer para germinar. O que você mataria hoje na sua cooperativa? Que ideias, que estrutura, que afrouxaria o seu caixa, que melhoraria a relação com o seu cooperado, que traria mais cooperados e que, enfim, que geraria riqueza. Gastei meus 40 minutos. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar com vocês e eu espero que vocês saiam melhores e mais felizes dessa situação. Lembra que vai passar e as árvores nessa primavera não serão menos verdes do que na primavera passada. Paz e bem, Gisele. Obrigada, Elvio. Obrigada pela sua apresentação, pela palestra, pelos conceitos, né? Lembrando as cooperativas que no final a gente tem o sorteio da consultoria para as cooperativas colocarem realmente a mão na massa, né? Isso, verificar exatamente. Tudo isso que tem que ser feito e colocar a mão na massa. Então, fiquem aí até o final que a gente vai fazer o sorteio. Obrigada mais uma vez, Elvio. Lembrando também que aqui no chat vai estar disponível o link da avaliação e essa avaliação leva para o link dos materiais, ok? Perguntas que vocês tiverem, deixem aqui também, que os nossos participantes vão responder daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai ouvir do nosso parceiro, o BNDES, né? As possibilidades de acesso às linhas de crédito do banco. Então, eu quero convidar o Gabriel Aidar e a Viviane Cardoso, que são representantes do BNDES hoje aqui com a gente. Pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. Boa tarde a todas e todos aqui que estão com a gente. Quer dar uma boa tarde, Vivi? Oi, gente, obrigada aí pelo convite, boa tarde. Vamos aqui seguir com a nossa apresentação e no final a gente está aí à disposição para tirar dúvida de vocês, tá? Então, pessoal, a gente aqui é da área de operações e canais digitais, o BNDES, né? O que a gente chama do BNDES digital. A gente aqui está falando de todas as linhas e programas do BNDES que são focados aí no micro e pequena empresa, no micro e pequeno produtor, no empreendedor individual e, obviamente, nas cooperativas, né? A gente aqui trabalha com relacionamento aí com todos os clientes do BNDES, tá? E lembrando aqui, bastante importante, essa é uma forma de atuação que o BNDES ele opera suas linhas por meio de toda a rede bancária do país. Então, aí são mais de 50 agentes financeiros, inclusive dentre eles aí alguns bancos que vieram das cooperativas, né? Em particular o Sicob e o Sicredi, e também a repasse também para outras cooperativas, né? Que ainda não são bancos,
também aí atuam pelo BNDES. Então, na verdade, a porta de entrada para o BNDES, nesse caso aqui, é via aí esses parceiros, essas instituições financeiras, tá? Vivi, você pode compartilhar a apresentação, por favor? Posso, vou botar aqui. Eu vou ter que pedir desculpas, que estava aqui na minha agenda que o evento ia até às 17. Eu vou prolongar aqui a nossa fala, prolongar aqui o meu tempo, mas eu não sei se eu vou conseguir passar muito aí de 17h20, tá? Mas aí a Viviane, ela vai também continuar, ela vai fazer uma parte da apresentação. A Viviane é hoje a nossa especialista aí no BNDES em cooperativas, tá? Eu sempre apresento ela assim, e é assim que ela será apresentada. Mas então a gente vai apresentar bem rápido como é a forma de atuação, né? Aproveitar aí que tem bastante gente assistindo, a gente garantir aí bastante transparência de como o BNDES funciona, né? Principalmente para o pequeno, né? Para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor, tá? Vivi, você está projetando? Vou projetar aqui, que estava na última página, agora que eu me toquei. Espera aí, deixa eu botar na primeira aqui. Acho que agora vai. Bom, o BNDES, ele normalmente é muito conhecido, né, pela questão da grande empresa, dos projetos de infraestrutura, etc. Mas hoje aqui a gente vai falar de um BNDES que as pessoas estão cada vez mais descobrindo que é um BNDES que apoia, né, o pequeno, tá? Hoje o BNDES já tem o apoio dele já é cerca de 60%, né, na verdade 51%, nesse período de crise da pandemia, né? 50% do apoio do BNDES em valor, né, do valor desembolsado, dos recursos repassados pelo BNDES, foram aí destinados para as pequenas empresas, tá? Isso é uma atuação bastante forte, tá? Então, em 2019, por exemplo, foram 26,7 bilhões de reais que o BNDES aí ofertou de crédito para micro, pequenas e médias empresas, aqui inclui os pequenos produtores, e aí, inclusive, aqueles que estão aí debaixo do guarda-chuva das cooperativas, tá? Como que é essa atuação do BNDES, né? Como a gente estava falando, como eu falei bem rapidamente, aqui no BNDES Digital a gente atua através de uma rede de instituições financeiras, né? Então são os bancos comerciais, né? Os grandes que a gente conhece, os bancos públicos, né? Que também atuam aí no segmento comercial, os bancos de desenvolvimento regionais, né? Cada estado, às vezes alguma região tem o seu banco de desenvolvimento. Os bancos de cooperativas, as cooperativas de crédito, né, que também podem fazer repasses do BNDES, e finalmente os bancos de montadoras, né, que são aqueles que fazem principalmente o repasse aí do BNDES para aquisição de equipamentos, né, de caminhões, ônibus ou então de máquinas agrícolas, tratores, implementadoras, etc. Né? Vivi, pode passar. O BNDES, então, para vocês terem uma noção, ele se aproveita dessa rede de instituições financeiras e ele hoje está em 97% do país, né? Provendo crédito aí para os pequenos, tá? Então, isso é bastante importante de vocês conhecerem, né, que existe esse apoio do BNDES ao pequeno. Pode passar, Vivi. E aí, como que é estruturado isso, né? O BNDES, ele tem o que a gente fala do processo digital. O que é o banco digital? O BNDES, ele não tem agências bancárias pelo país. Então, ele precisa se digitalizar o seu relacionamento para conseguir, de forma rápida, distribuir crédito pelo país inteiro, vamos simplificar assim. E como que ele faz isso? Ele, de um lado, tem um BNDES digital, BNDES online, que é a forma que todos os bancos acessam o BNDES. Talvez aqui seja uma questão muito técnica e muito focada em TI para a gente explorar. Mas o que importa para vocês é que o BNDES tem um front office digital, um balcão digital, que é o canal MPME. Então, para quem ainda não conhece o canal MPME, eu já convido agora vocês a buscarem o canal MPME, seja pelo site do BNDES, seja indo aí na internet, num campo de busca, colocando lá canal MPME BNDES, que você já vai direto para esse link. E eu vou falar um pouco mais à frente, ele hoje é a principal porta de entrada do pequeno, né, do pequeno empresário, da pequena empresa, ao BNDES, tá? E por meio do canal MPME, hoje a gente tem também uma atuação com fintechs, o que é algo bastante novo aí desse banco digital que a gente quer falar para vocês. Pode passar, Vivi, por favor. Bom, o BNDES Online, ele é o que aqui eu acho que a gente pode passar, é só para dizer que o BNDES hoje é muito ágil, muito rápido no relacionamento aí com os agentes financeiros, são mais de 46 conectados nessa plataforma online, tá?
em que as operações são autorizadas, são aprovadas pelo BNDES, são analisadas, na verdade, inicialmente, depois aprovadas em tempo real. Então, muitas vezes, o gerente do banco que está fazendo aí a oferta da linha de financiamento, né, para a empresa, ele já entra em contato aí com o BNDES Online e já consegue, muitas vezes, ter uma análise e uma aprovação muito rápida da operação. Tá? Pode passar, Vivi. E aqui o mais importante que eu queria falar para vocês é o canal MPME. É esse balcão digital que o BNDES oferta aí para as empresas acessarem. Tá? Ele é uma plataforma que fica hospedada no site, mas ele é em separado, e que está focado em prover serviços financeiros, ou seja, crédito, e não financeiros. Aqui é bastante interessante que as MPMEs hoje têm aí uma rede de mais de 60 parceiros que podem ofertar serviços, como, por exemplo, né, a gente teve agora uma fala muito interessante, né, sobre educação financeira, etc. E tem ferramentas, né, de educação financeira e de gestão hoje ofertadas no canal MPME. Algumas delas, né, com parceiros como CNI e Sebrae, são inclusive gratuitas, tá? Então, eu convido novamente vocês, não só quem quer o crédito, né, mas também quem está buscando se capacitar, né, capacitar a sua empresa na gestão financeira, na educação financeira, que busque, né, o canal. Ele é uma fonte aí riquíssima de informações e de capacitação da sua empresa, para além, obviamente, da demanda de crédito. Então, hoje também o canal, a empresa pode fazer a demanda de crédito, enviá-la ao BNDES, e lá tem toda uma navegabilidade nesse site, nesse canal, que o BNDES tenta ajudar a empresa a encontrar o programa ou linha mais adequada à sua necessidade, e já há toda uma análise prévia, né, via sistema, né, via inteligência artificial, que já tem um direcionamento dessa empresa para linhas mais adequadas e agentes financeiros mais adequados. Muitas vezes esse agente financeiro indicado pode ser uma fintech, né? Dependendo aí da estruturação que a empresa esteja num estágio mais ou menos avançado. A gente sabe que as fintechs hoje têm um apetite, né, para crédito de risco, que muitas vezes os agentes financeiros não têm. Então, quando o canal MPME percebe, né, uma operação mais arriscada, ele já faz esse direcionamento. Pode ir, Vivi, por favor. Eu comecei a falar de fintech aqui. Bom, então o canal, ele tem todos esses serviços conectados, né? A gente chama de um novo modelo de negócio do BNDES, tendo aí um hub, né? Uma central de oferta de serviço e de tratamento aí da demanda da empresa. Então, como eu falei aqui, essa inteligência artificial que tem dentro do canal já faz aí diversas consultas cadastrais da empresa, checagem da empresa. Então, quando a demanda de crédito do BNDES chega ao agente financeiro, então você, empresa, consegue escolher o agente financeiro para o qual você quer mandar o seu pedido de crédito, o BNDES já manda esse pedido já refinado, né, com mecanismos aí de matching, com checagem de cadastros e regularidade, tá? E, além disso, aí as fintechs, tanto como parceiro de oferta de crédito de risco, quanto de ferramentas de gestão. E nessa parte de gestão entra aí bastante o Sebrae e CNI também como parceiros importantes. Pode ir, Vivi, por favor. Bom, aqui só um cardápio aqui de fintechs que já estão no canal, tá? Depois a gente pode compartilhar essa apresentação. Enfim, aqui é só para a gente ter uma visualização num conjunto já relativamente significante, tá? De parceiros plugados no canal, tá? Pode seguir, Viviane, por favor. Bom, a gente está falando de crise, né? Felizmente a gente ainda está na crise. O BNDES tem hoje atuado fortemente. Faltou um slide, né, Viviane, das medidas gerais da crise. Aqui a gente está falando das medidas que o BNDES promoveu nesse canal digital, né? Que a gente está falando, o BNDES digital. Está voltando aqui. O BNDES fez duas formas. Isso, aqui, pronto. O BNDES hoje ofertou 98 bilhões em medidas emergenciais para a crise de forma geral, tá? Então, teve suspensão de pagamentos para operações contratadas diretamente no BNDES ou indiretamente por meio dessa rede de agentes financeiros, como a gente vai falar. Teve apoio ao setor de saúde, teve um programa robusto de oferta de garantias, né, para facilitar o acesso a crédito, desembolso aí para energia, para a questão da conta Covid, desembolso para o setor audiovisual, capital de giro para pequenas empresas, a gente vai falar, o PESE, que é o Programa de Sustentação, né, do Emprego, que é o financiamento da folha de pagamentos, e aí empréstimos para o setor público para atravessar esse período de crise. Pode passar, Viviane. E aí aqui a gente vai falar
em particular das medidas emergenciais para as pequenas empresas, tá? Para os pequenos produtores, e aqui é o foco, né? Com as cooperativas, são potenciais beneficiários. Então, a gente vai trazer. Então, a gente tem 5 conjuntos de medidas. Aqui está faltando, qual medida que está faltando aqui? Comparar com a minha, suspensão de pagamento, capital de giro. Aqui está faltando o PESE. Não, o PESE está aqui. É o crédito maquininhas que está dentro do PA. Rodou. Passa para o próximo, Vivi. Aqui é só para dizer que já teve 66 milhões de recursos aprovados. Mas o mais importante é vocês conhecerem aí o cardápio de produtos. São 5 produtos. O primeiro é um financiamento da folha de pagamento, bastante importante para as empresas, né, conseguirem atravessar esse período de baixa no faturamento, né, conseguir manter os empregos nesse período. O capital de giro emergencial, a suspensão do pagamento de dívidas, as garantias e uma linha nova que vai entrar em vigor aí nos próximos dias, que é o crédito aí por meio das maquininhas, tá? Então, vamos falar aqui do capital de giro. Tá com ele aí, Vivi? Aí, volta o slide anterior. 2 anteriores. Volta ao anterior. Mais um. Aqui é importante dizer o seguinte, a gente falou do canal MPME, mas o site do BNDES também, para quem quiser conhecer mais detalhe das linhas emergenciais, aqui nessa página verde, esse verde bem grandão da entrada, você busca lá as medidas emergenciais, tá? E aí no próximo slide a gente aparece lá toda a lista de medidas emergenciais. Aqui é uma lista maior até, porque tem aquelas que não são necessariamente voltadas a MPMS, mas aqui vão ter todas aquelas que a gente está falando aqui hoje, para consultar aí condições, regras de acesso, em alguns casos até as taxas de juros aí que os bancos estão oferecendo, a gente tem todas essas informações. Aí passando para o próximo slide, a gente começa a falar do giro para as MPMS, tá? Que é um crédito aí que vai ter um limite aí por empresa de até 70 milhões de reais nesse ano. Ele vai estar aberto até 31 de dezembro. Na verdade é o seguinte, próximo slide, Vi. O BNDES Pequenas Empresas, que é essa linha aqui, esse programa, ele já existe, tá? Normalmente no BNDES. Nesse período de crise, o que aconteceu com ele? Ele normalmente tem um limite que vai para... Ele opera com empresas que vão com faturamento até 90 milhões. Durante a crise, esse faturamento foi estendido para empresas de até 300 milhões, tá? De receita bruta anual. E ele vai estar aberto dessa forma até 31 de dezembro. Tá? Após esse período, ele volta a ser um programa para aquelas empresas que faturam anualmente até 90 milhões. E aqui é um giro, tá? Livre para utilização para pagar folha, para pagar aluguel, contas, impostos, enfim. Todas essas questões, sendo que é proibido aí o BNDES sempre financiar a aquisição de terrenos importados com similar nacional e outros que eventualmente estejam aí no regramento do banco. Pode passar, Viviane, por favor. A taxa de juros, né? A gente falou aqui do faturamento até 300, do limite de 70 milhões, né? Lembrando que é sempre 100%, né? do que está sendo solicitado é financiado. O prazo de até 5 anos, né? Aqui lembrando que cada agente financeiro vai ter a sua política de crédito, né? Então vai definir o prazo da operação, mas o BNDES possibilita que ela vá até 5 anos com 2 de carência. O custo financeiro, né? A gente sempre tem que parar aqui um pouco com calma para explicar. O BNDES tem uma taxa básica, que é a chamada TLP, que ele hoje é composto do IPCA, mas nesse mês ela está valendo 1,53% ao ano. Então, quem contratar esse ano vai pagar até o final do seu contrato a taxa de IPCA, a inflação que estiver vigente, mais 1,53% ao ano, tá? É uma regra bem simples, né, de cálculo. Então, se o IPCA hoje, acumulado em 12 meses, está em cerca de 3%, você soma isso à taxa de 1,53 para ter uma taxa total aí básica do BNDES, tá? Alternativamente, o BNDES oferece a possibilidade da TLP com capitalização. Isso aqui, o BNDES ele possibilita que a parte da inflação ela vá capitalizando na operação e não vai ter a oscilação da taxa de juros mês a mês. Alternativamente, o cliente pode solicitar a Selic, a taxa Selic, que vai simplesmente ser aquela que é a taxa definida pelo Banco Central, ou então, finalmente, a taxa fixa do BNDES, a TFB, que essa sim é uma taxa fixa que não oscila de forma alguma, e hoje está girando em torno de 6%.
Somado a isso, a remuneração do BNDES de 1,25% ao ano e a taxa do agente financeiro, a taxa final. No caso do capital de giro para a MPMS, todas as condições estão disponibilizadas na página de acesso dessa linha e tem lá as taxas finais que os agentes financeiros estão cobrando aí em cada estado. Então, é uma boa referência para quem está buscando esse giro ter mais informação, tá? Pode passar, por favor. Bom, a próxima linha aqui é a suspensão de pagamentos. Aqui, na verdade, a gente vai pular um pouco, porque essa suspensão de pagamentos ela está válida só até o final desse mês. Foi mais para citar, né, a importância que ela teve nesse período, mas ela realmente está sendo finalizada agora em setembro de 2020. Podemos passar para o próximo, Vivi, para a gente aqui ganhar tempo. Bom, aqui a gente está falando do programa de suporte a emprego, emergencial do suporte a emprego, que é o financiamento da Folha, tá? Só para vocês terem uma noção de tamanho dele, né? Ele já teve 4,6 bi desembolsados, mantendo aí cerca de 2 milhões de empregos, tá? Pode passar, Viviane, por favor. Ele hoje, ele foi prolongado, né? Ele se extinguiu em junho, né? Eram as folhas de maio e junho, inicialmente, né? Que estavam financiados pelos programas. E aí uma nova lei foi sancionada aí final de agosto e prolongou esse programa para mais 4 folhas, na verdade, 4 folhas no total. Quem já tinha tomado 2, pode tomar mais 2. Quem tomou 1, pode tomar mais 3. Quem não tinha tomado nenhuma folha ainda como crédito, pode tomar até 4. E isso está sendo prorrogado até 31 de outubro de 2020. Aqui é importante dizer que a folha não precisa estar processada no banco. Então, aqui, inclusive, você pode pedir o crédito em outro banco que não aquele onde a sua folha de pagamento é processada. O recurso, né, o financiamento também pode ser para a quitação de verbas trabalhistas. E a contrapartida dele é que a demissão sem justa causa ela está limitada aí a uma proporção da parcela da folha que está financiada. Lembrando que esse financiamento vai até 2 salários mínimos e aqueles empregados cujo salário está acima dos salários mínimos, eles precisam ser cobertos, aí a diferença cabe à empresa pagar, tá? Aqui entra todas as empresas com faturamento de 360 mil até 50 milhões, a taxa de juros bastante atrativa, a taxa final, tá? Aqui não varia em relação aos agentes financeiros, a taxa final de 3,75% ao ano, prazo aí de 3 anos com 6 meses de carência. E aqui as informações já passam, ele está aberto até 31 de outubro de 2020, tá? Pode passar, Viviane, por favor. Bom, aí aqui outro programa bastante importante e que teve um desembolso expressivo de 51 bilhões, tá? Para micro, pequenas e médias empresas. É um programa de garantias, tá? Pode passar, Viviane. Aqui, toda essa rede aí de 45 bancos habilitados podem utilizar o FGI. O FGI é um fundo garantidor com recursos aí do Tesouro Nacional e administrado pelo BNDES. Esse fundo de garantidor, o que ele faz? Ele substitui a sua garantia da empresa. Então, a operação de crédito, seja uma linha do BNDES, seja com uma linha própria desses bancos, ela estará garantida por esse fundo, tá? Quando ocorrer por meio desse programa emergencial, ela estará garantida por esse fundo e a empresa não precisará apresentar, né? Ela estará dispensa de apresentação de garantia real na operação. Ou seja, isso facilita muito o acesso a crédito, né? Inclusive o custo também desse crédito, aí que vai chegar na ponta para pequena ou microempresa. Pode passar, Viviane, por favor. É importante dizer que esse programa está indo de pequenas e médias empresas de 360 mil a 300 milhões, tá? Essa receita é a que a empresa obteve em 2019. Bom, aqui está excluído, tá? Empresas que estão com obrigações financeiras em atrasos aí acima de 14 dias, essas pessoas jurídicas de direito público interno, e aquelas empresas incluídas aí no cadastro de trabalho escravo, tá? Cada operação está limitada aí a até 10 milhões para cada tomador de crédito, tá? Um limite por beneficiário e em cada agente financeiro. Todas as operações têm que ter no mínimo aí 6 a 12 meses de carência e um prazo mínimo de 1 e máximo de 5 anos, tá? E aí, enfim, são múltiplas finalidades aí, o giro, o investimento podem ser financiados. O FGI está sempre garantindo 80% do principal, né? E não tem nenhum encargo, nenhum custo adicional aí colocado pelo FGI, tá?
Bom, e finalmente eu vou falar aqui da última medida emergencial, tá? Que é o PEAC Maquininhas, tá? Essa acabou, né, também de ser sancionada a lei, e ela está em processo de trâmite final de abertura da linha, ainda falta a questão de repasses para o BNDES operar essa linha com recursos aí do Tesouro, mas aqui, novamente, é uma linha de giro, tá? E aqui a gente está falando de pequeno mesmo, então são os microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, que são aquelas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano. E aqui a gente está falando de um empréstimo, tá? Garantido por recebíveis nas vendas lá por meio das maquininhas, tá? Então, para a empresa aderir, a grande novidade é ter a garantia dos recebíveis que ela vai ter na maquininha. E essa garantia que vai ficar lá no banco que você pediu o crédito, ele vai te facilitar o acesso a esse crédito, porque vai baratear, né? Vai diminuir o risco da operação e vai eventualmente dispensar a empresa de apresentação de garantia real. Obviamente, para entrar nesse programa, a empresa tem que ter um histórico, né, de bens ou serviços vendidos aí por meio das maquininhas, e também que esses recebíveis, né, já realizados nessa maquininha, eles não estejam garantindo outras operações de empréstimos, tá? E, obviamente, a empresa tem que estar enquadrada aí na lei da pequena empresa, que vai abarcar todas as empresas, como a gente falou, de até 4,8 milhões, né? 4,8 milhões de faturamento ano. Pode passar, Viviane. Bom, esse programa está aberto até 31 de dezembro de 2020, com uma taxa de 6% ao ano, um prazo de 3 anos com 6 meses de carência. Aqui é interessante dizer que no período de carência não há pagamento nem de juros, nem de principal. E outra coisa importante, que durante a crise, esse programa está dispensando a apresentação de CND, FGTS e RAIS no momento da solicitação do crédito, tá bom? Uma coisa que também vale a pena dizer, o limite aqui de crédito, como que é calculado, né? Ele tem uma regra para isso. A empresa, o agente, quando for ao banco solicitar o crédito, o banco vai ter acesso ao histórico de vendas dessa empresa na maquininha. E quando acessar esse histórico de vendas, o banco vai calcular uma média mensal, aí baseado no último ano de atuação da empresa, e o dobro dessa média mensal vai definir qual é o limite de crédito que essa empresa vai ter. E esse limite vai ter um teto aí de 50 mil. Então, eventualmente, se a sua empresa tem uma média mensal de vendas de 70 mil reais, o limite máximo vai ser de 50 mil reais, tá? E aí, como é que funciona essa garantia por meio das maquininhas? A receita diária que as empresas recebem, né, na sua conta, aí, derivado da operação da maquininha, 8% dela será coletada aí pelo agente financeiro, tá? Onde está sendo feito o pedido de crédito. E aqui é importante, o pedido de crédito tem que ser feito no mesmo banco onde fica a sua conta da maquininha. 8% dos recebíveis, né, diários, eles vão ficar retidos pelo banco. E esse agente financeiro vai usar esse recurso para pagamento da parcela mensal do empréstimo do BNDES, tá? E aqui é importante dizer que quando esse pagamento, né, esses 8% não for suficiente para pagar, para quitar a parcela mensal, o agente financeiro pode fazer o débito em conta aí do valor restante, tá? E aqui está isento de qualquer tarifa, essa linha não tem qualquer tarifa, não pode haver qualquer cobrança de tarifa aí pelo banco. Pode passar, Viviane. Bom, aqui a gente já vai falar do acordo de cooperação. Aí, Viviane, eu acho que você podia introduzir aqui, aí eu vou lhe complementando se for necessário. Tá eu bom. queria agradecer aqui a todo mundo. Valeu. Então, vamos lá. Então, conforme a Tânia já falou aí no começo, né? No começo do ano, desse ano de 2020, o BNDES assinou aí com a OCB um acordo de cooperação, né? Uma parceria, com o intuito aí de fortalecer esse relacionamento, não só com a instituição OCB, né? Mas com as cooperativas dos diversos ramos aí do cooperativismo brasileiro, com essas cooperativas de ponta, e criar aí uma interlocução direta entre o BNDES e essas cooperativas, né? O acordo aí tem um plano de trabalho específico e ele tem uma vigência inicial aí até 2022. Né? Esses diversos eventos e apresentações que a gente tem feito aí para as cooperativas, tanto, né, no geral para as unidades estaduais e também para as cooperativas de alguns ramos, né?
a gente está fazendo aí no âmbito dessa parceria já estabelecida com a OACB. Aqui, assim, falando um pouquinho resumidamente do nosso plano de trabalho, do nosso acordo, ele foi dividido aí em 5 eixos de atuação, tá? Com 7 ações, então tem toda uma parte de orientação e capacitação para acesso ao crédito, né? A intenção é capacitar pontos focais das unidades estaduais da OACB para que possam receber as dúvidas e demandas de vocês, das cooperativas, na ponta, né? E poder repassar essas dúvidas e essas demandas para a gente lá no BNDES, com o intuito de que a gente possa aí alinhar os nossos produtos e auxiliar cada vez mais para que, né, as cooperativas possam crescer. Envios de materiais informativos, tá? Tem estabelecido aí nesse acordo de cooperação, a gente vai estar municiando aí as unidades estaduais de materiais informativos para que possam repassar para vocês, tá? Entendendo aí que a gente está na era do poder da informação, né? Então, as empresas e cooperativas que estiverem mais bem informadas, que tiverem mais acesso ao maior número de informações, elas vão ter mais facilidade até para negociar na ponta com esses bancos parceiros, né? Os agentes financeiros aí parceiros, um melhor financiamento, né, para as suas cooperativas. Então, a gente entende que isso é muito importante. Tem aí um eixo de atuação de oficina, cursos e seminários, tá? Com, por exemplo, apresentações como essas que a gente está fazendo aqui hoje. Toda uma parte de comunicação e divulgação dos produtos do BNDES. Então, a gente também tem um canal aí de comunicação estreito com a OACB e com as unidades estaduais para divulgar todos os novos produtos, linhas do BNDES ou alterações já nas linhas existentes, tá? E essas informações chegarem a vocês lá na ponta. Tem toda uma ação aí, um eixo aí de geração de inteligência, de dados, né? Do entendimento aí melhor das cooperativas brasileiras, dos ramos e de suas demandas, tá? E uma parte aí de integração no site, com a intenção da gente, né, colocar aí um link do BNDES no site da OACB e das unidades para que facilite aí esse caminho, esse acesso e essa pesquisa por informações sobre o BNDES por parte das cooperativas. Aqui falando um pouco do desempenho das cooperativas, né, dentro do BNDES, desse ambiente de micro, pequenas e médias empresas, né? A gente teve aí de setembro de 2009 até agosto agora de 2020, ou seja, durante esse 1 ano, valores aprovados para as cooperativas, né, divididos aí nessas nossas linhas de atuação. Então foram quase 5,4 bilhões, tá, de apoio até agora agosto, né? E aí com destaque, né, para as linhas aí do programa, né, do Plano Safra, dos programas agrícolas, né, que ainda tem bastante destaque, mas a gente também tem aí em segundo lugar, por exemplo, o crédito pequenas empresas, que foi essa linha de financiamento para pequenas empresas que o Gabriel comentou, que agora no período da pandemia foi estendido, né, para empresas e cooperativas aí de faturamento de até 300 milhões, tá? É o que a gente chama aí o conjunto aí de algumas linhas forma aí o BNDES automático, tá? E a gente também tem algumas linhas que a gente entende, são as linhas do FINAME, né, de apoio aí mais a máquinas e equipamentos e insumos. Então a gente tem aí também o destaque para ônibus e caminhões, para apoio aí a ônibus e caminhões, e o FINAME Materiais, que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, que é para aquisição de insumos, tá, industrializados. Então aqui só para vocês terem uma ideia dos valores aprovados aí, isso aqui só com foco nas cooperativas, tá? Aqui um pouco falando também com foco nas cooperativas, mas de número de operações. E aí a gente tem aí o primeiro lugar empatado entre o crédito pequenas empresas e o cartão BNDES, né, que é tipo um cartão de crédito, que a gente também vai comentar, que é bastante utilizado.
E aí também é uma divisão depois ali entre os programas agro e as linhas do Finame, né, de ônibus e caminhão e BK Aquisições. Tá? Foram 5.000 operações aí nesse um ano, tá, analisada aí pela gente de setembro de 2019 a agosto de 2020, e a gente acha que ainda tem muito campo para as cooperativas crescerem dentro do BNDES, né? Por isso também essa nossa intenção, essa é a nossa busca aí de parceria com vocês. Aqui um pouco dos valores aprovados, né? Também, se você fizer uma comparação aí do ano de 2019 para o ano aí de 2020 até agosto, né? Você vê aí um crescimento que no meu entendimento até significativo, né? Dos acessos aí das cooperativas às linhas de crédito do BNDES. Então, em 2019 a gente teve lá um percentual 3%, né, dos acessos aos financiamentos do que a gente chama de indireto, né, que é para micro, pequenas e médias empresas, foram por cooperativas. E esse ano, até agosto, já foram 19%, né, em valores, ou seja, 5 bilhões. Tá? Aqui um pouco à direita, a distribuição dos principais bancos que trabalham com cooperativas, né? Então, a gente teve aí em 2019, por exemplo, a liderança de bancos de desenvolvimento no apoio às cooperativas, seguidos aí pelos bancos comerciais privados, né? E o banco de cooperativa mesmo vem aí num terceiro lugar no ranking, e em 2020 a gente já vê aí um quase empate, né, entre os bancos comerciais privados com os bancos de montadora, provavelmente muito pelo apoio lá daquela linha que eu falei de ônibus e caminhões, né? E depois aí sim vem os bancos cooperativados e depois os bancos de desenvolvimento. Num agregado aí dos 2 anos, a gente tem aí uma divisão, tirando os bancos públicos, né, até mais ou menos parecida aí de distribuição entre o apoio e as cooperativas. Mas a gente achou importante trazer esses dados aqui para vocês terem uma noção de quais são os agentes financeiros que mais trabalham com vocês, né? Ou que estão mais aptos e com mais apetite a trabalhar aí com as cooperativas, a financiar as cooperativas. Aqui um pouco o ranking dos estados também, 2019 e 2020. A gente vê em 2019 uma liderança nos estados aí mais do sul, né? E em 2020 eles também estão ali num papel de destaque, mas a gente também vê ali já, né, em segundo lugar, por exemplo, o estado de São Paulo e também o estado de Mato Grosso, tá? E aqui com relação a valores aprovados por setor econômico e estados, a gente lá no banco a gente divide os setores nesses 4 grandes grupos, né? Vamos dizer assim, que é o grupo aí da agropecuária, tem comércios e serviços e indústria de transformação e indústria extrativista. Pessoal, desculpa atrapalhar, Viviane, eu vou ter que me desconectar aqui para entrar em outro evento. Eu queria agradecer a todos e a todas e pedir desculpa, tá? Pela minha saída aqui breve, mas a Viviane vai continuar, tá, Vivi? Obrigado. Pode deixar. Um abraço a todos. Obrigada, Gabriel, pela sua participação, viu? A gente entende. Tchau. Então, aqui, entendendo aí o ramo de trabalho, bens, né, e serviços, provavelmente aí estão todos ali no que para a gente chama de comércio e serviços, né? E aí a gente vê que com relação a valores aprovados, dos 2 anos, né, do somatório aí de 2019 com 2020, o setor aí de comércio e serviços é o segundo colocado com 2,2 bilhões desembolsados, né? Desembolsados não, de valores aprovados, e ainda temos aí uma liderança para o setor agro, tá? Aqui falando um pouco, resumidamente, dos grandes grupos de linhas de apoio do BNDES. Então, que a gente tem aí o que a gente chama de BNDES automático, né, que é liderada aí pelas linhas de projeto de investimentos. Nesse grupo também está incluído aí a linha de pequenas empresas, de médias empresas, que eu vou detalhar um pouco mais à frente.
A gente tem aí o segundo grupo, que é o FINAME, né, que é apoio aí a máquinas e equipamentos e insumos e materiais industrializados, e agora também a tecnologia 4.0, tá? E eficiência energética. Então, são mais de 36 mil produtos cadastrados na nossa base, né, de apoio, com mais de 4,6 mil fabricantes, tá? E a gente tem um cartão BNDES, que é como se fosse um cartão de crédito, que é muito utilizado pela micro e pequena empresa, que é uma forma ágil e simplificada de solicitar um crédito. Detalhando um pouco, então, várias linhas desses 3 grandes grupos e as principais linhas aí acessadas pelas cooperativas, aqui também com foco nas cooperativas, a gente tem aí destaque para a linha de projeto de investimento, né, que é uma a todos os setores, tá? E é basicamente para implantação, ampliação, recuperação e modernização das empresas, né, dos ativos fixos da empresa, tá? Também podendo ser apoiado projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? O público-alvo aí, então, é MPME, né, empresários individuais, e o custo é aquela taxa de juros, né, que o Gabriel detalhou um pouco mais anteriormente, que a gente tem a TLP ou a TLP-CAP e a Selic, né, que pelas contas dele, né, estaria dando aí esse mês algo em torno de 4,5%, mais a remuneração do BNDES, e aí para essa linha de investimento a gente tem uma das remunerações mais baixas, tá? Que é 0,95% ao ano, que tem que acrescentar, né, ao custo financeiro, mais a taxa do agente financeiro, tá? O prazo aí até 20 anos, sendo 3 anos de carência, e dando destaque até o que o Elvio comentou anteriormente na apresentação dele, né, que muitas vezes não é só a taxa de juros que influencia na hora da decisão e da tomada de um crédito, né? O prazo também deveria, pelo menos, ser pensado e influenciar na decisão dos empresários e de vocês cooperativados, né? Então, o BNDES ele tem ainda essa vantagem perante algumas outras linhas, né, próprias dos bancos, que é esse prazo aí estendido, alongado, essa facilidade, né? O quanto pode ser financiado? Então, a gente pode financiar 100% do investimento, aí limitado a 150 milhões por beneficiário a cada 1 ano, tá? A gente tem também uma outra linha, aqui a gente tem também crédito, né, nesse bloco aí do BNDES automático, o pequenas empresas, mas eu não vou aqui detalhar, porque o Gabriel já falou dele anteriormente, tá? Então, eu vou pular agora para o crédito de médias empresas, que é um financiamento focado aí para médias empresas, entendendo que as cooperativas de porte médio também estão abarcadas por essa linha, tá? Inclusive, assim, fazendo uma observação, a gente fala muito de empresas e no nosso material, né, tá sempre, na maioria das vezes, escrito empresas, mas não é para vocês se entenderem excluídos dessas linhas, não, muito pelo contrário, tá? A maioria das linhas do BNDES podem ser acessadas pelas cooperativas, tá? E aí, muitas das vezes, a gente fala em empresas erroneamente até, né, assim, meio que como sinônimo, inclusive, para cooperativas, mas então queria fazer essa observação, que o nome do produto é pequena empresa, média empresa, mas as cooperativas podem acessar também. E aí esse produto, ele tanto pode ser para aquisição de máquinas e equipamentos, como componentes e bens de informática e bens industrializados, tá? E ele tem aí um acréscimo que você pode solicitar um capital de giro associado a esse financiamento de até 40%, tá? Não pode ser um giro simples, puro, mas ele pode estar associado aí ou numa compra de uma máquina, ou numa melhoria aí né, física de uma cooperativa, de um ativo de uma empresa ou de uma cooperativa, tá? A taxa de juros, então, é aquela básica do BNDES, a TLP, a taxa fixa do BNDES ou a Selic, com uma remuneração aí de 1,15 ao ano, mais a taxa do agente, 10 anos com 2 de carência, também podendo ser financiado 100% do investimento, limitado a 20 milhões por beneficiário a cada 12 meses.
Aqui entrando, então, naquele bloco do FINAME, né, que é basicamente aquisição de máquinas e equipamentos, então também pode ser acessado por todos os setores, tá? Por PJs, fundações, associações, cooperativas, órgãos públicos, então ele é bem diversificado. Ele, inclusive, tem isenção de OF, né? O que no final, na contabilidade, né, vamos dizer assim, final, a taxa fica bem mais interessante, porque você não paga IOF, né, em todas as linhas específicas aí do produto BNDES Finame, tá? Aqui falando um pouco especificamente, então a gente tem o BK Aquisição, né, que a gente chama de mais BK, que é muito acessado pelas cooperativas, principalmente em número de operações, a gente viu ali na frente, na apresentação. Ônibus e caminhões, que cresceu muito esse ano, tá? Acesso aí pelas cooperativas também, e o materiais industrializados, tá? Basicamente, a taxa de juros é sempre aquela, TLP, TFB ou Selic, e aqui no caso, mais 1,15% ao ano, mais o spread. É claro que dependendo ali da linha específica, esse 1,15% pode variar um pouco. Por exemplo, até botei aqui, para ônibus e caminhões, é 1,15% para micro, pequena e média empresa, entendendo aí as cooperativas também, e 1,25% para as grandes, tá? E aí, o que pode ser apoiado? Máquinas, componentes, né, bens industrializados e capital de giro associado aí de até 30% do financiamento também e com isenção de IOF, tá? Aqui também dentro do Finame a gente tem o materiais industrializados, que é um produto novo, tá? Que é bastante interessante, porque é como se fosse um limite de crédito até 2 anos, né, para todos os portes de cliente. Então, conforme você for adquirindo aqueles insumos industrializados, são mais de 2.500 itens, tá? Plástico, aço, ferro, tijolo, componentes, materiais de informática, exceto máquinas e equipamentos que estão lá, né, no demais BK do Finame, aí não podem ser apoiados aqui pelo materiais industrializados, mas conforme você vai fazendo ali a aquisição, você vai apresentando a nota fiscal e vai debitando ali, vamos dizer assim, do seu limite de crédito que você conseguiu lá naquele agente financeiro parceiro do BNDES, tá? O custo financeiro é a TLP, Selic ou TFB, mais 15% ao ano também, mais o spread do agente financeiro. As garantias são negociadas, tá, pelo agente financeiro com os clientes, e aqui eu acho que também vale um destaque. Quando a gente diz em prazo total de operação, prazo de carência, garantias, isso tudo é uma negociação, BNDES coloca lá, né, seu regulamento, então vamos dizer prazo até, por exemplo, aqui até 84 meses para o Finame Materiais, mas o banco, que é o agente financeiro, né, com quem você vai pegar os recursos, que é o parceiro do BNDES, que vai receber os recursos do BNDES, mas que vai assumir o risco dessa operação, inclusive frente ao BNDES, ele vai negociar com você o que ele achar melhor, dependendo aí das características de crédito aí das empresas e das cooperativas e sua capacidade de pagamento, tá? Então, a gente gosta de deixar essa informação aqui para não parecer que a gente está fazendo propaganda enganosa. O BNDES falou que tinha 84 meses de prazo, mas o banco não quer me dar. Alguém está mentindo nessa história, né? É exatamente isso que eu estou falando. É porque pode ser até 84 meses para o BNDES, mas cabe ao banco parceiro, que é quem vai assumir o risco de crédito, fazer essa avaliação, tá? Então, isso a gente gosta de deixar bem claro. Então, o prazo aqui é 84 meses, com 24 de carência, tá? No caso de usar a TFB aí, a carência ela é um pouco mais reduzida, de 12 meses. Né? A operação tem um limite aí de 20 milhões por operação e 150 milhões por cliente, tá? A cada período aí de 1 ano, e pode apoiar aí, pode 100% da compra aí de insumos necessários aí para as cooperativas, tá? Aqui aquele outro terceiro grupo, né, de produto, grande produto aí do BNDES, que é o cartão BNDES, tá? A gente até tem uma linha específica ali de um cartão BNDES Agro, mas não é aqui né, é o público para o qual a gente está conversando hoje.
E aí é como se fosse um cartão de crédito, tá? É uma forma ágil e simples de conseguir aí recurso. Esses produtos adquiridos, eles ficam ali num portal do cartão BNDES, tá? Então a gente tem mais de 277 mil produtos cadastrados nesse portal, mais de 73 mil fornecedores, e também tem serviços associados, como frete, treinamento, possibilidade de apoio para instalação também, tá? É um crédito, como eu falei, né? Um crédito rotativo pré-aprovado. Tem um limite aí de 2 milhões por banco emissor, mas você pode ter, sei lá, até 5 cartões BNDES, cada cartão num banco emissor, tá? E aí somar um limite aí, né, de 10 milhões. E podem ser até 48 prestações fixas, tá? A previsão de taxa, uma taxa pré-fixada para o mês agora de setembro de 2020 é de 1% ao mês, tá? E aqui os principais bancos emissores que estão atualmente trabalhando com cartão BNDES, tá? São esses bancos aí, a gente até pode observar, tem 2 bancos de cooperativa aí nessa lista, que é o Sicoob e Sicredi. Uma observação também que eu gostaria de fazer, mais do que nunca o BNDES ele tem tentado disponibilizar mais informações para o público, né, para os seus clientes, e aí cada vez mais a gente tem tentado assim deixar muito claro quais são os bancos que estão operando quais produtos, né? Porque a gente tem bancos credenciados, são quase 60 bancos credenciados, agentes financeiros diversos, mas eles têm lá o perfil deles e nem todos trabalham com todos os produtos do BNDES. Então, às vezes, a gente gosta de deixar isso claro também, porque muitas vezes a gente escuta também, porque eu fui no banco tal e ele diz que não trabalha com essa linha do BNDES. Isso pode ser verdade, realmente, porque por um perfil do próprio banco parceiro, ele tem essa possibilidade de escolher com o que ele vai trabalhar e para quem ele vai oferecer. Tá? A gente se coloca aqui à disposição e essa parceria da OACB vem, inclusive, colocar isso mais claro ainda, de estar ali ouvindo as demandas de vocês e até as reclamações. Tá? A gente tem uma gerência específica no nosso departamento que trabalha com os agentes financeiros. Então, qualquer tipo de reclamação, a gente sempre pede para anotar a agência, nome do gerente, o banco, porque se for uma informação que realmente assim não for de todo verdadeira, a gente também faz uma pressão lá no back-office dos bancos para entender o que aconteceu. Tá? Então, via as unidades estaduais, né, a gente pode estar recebendo também essas questões aí de vocês, porque a gente sabe que quando a gente fala que parece tudo muito lindo, maravilhoso, mas a gente sabe que a realidade muitas das vezes é dura, tá? Mas a gente também tem como objetivo sempre fazer essas apresentações e trazer informação para vocês saberem o que parte do BNDES, né? Porque muitas das vezes a culpa também é colocada no nosso colo de forma equivocada. Então, aqui está muito transparente todas as condições para, na hora, vocês terem o poder da informação. Não, eu fui lá numa apresentação do BNDES, ele me falou isso, isso, isso aí, eu quero entender melhor, não está batendo, né? Procura a gente também, a gente está aqui para tentar fazer com que o acesso de vocês e das micro, pequenas e médias empresas melhore no sistema bancário nacional que a gente tem hoje, tá? Inclusive promovendo a desconcentração bancária, né? A gente tem até uma pesquisa relativamente recente, né? O sistema financeiro, vocês sabem, brasileiro, ele é muito concentrado nos 5 grandes bancos, né? E se você pegar o volume de recursos apoiados através das linhas de financiamento do BNDES, vocês podem ver que a gente tenta promover essa desconcentração. Então, hoje, para o BNDES, não são só os 5 maiores bancos, né? Inclusive, o segundo ranking é um banco cooperativado que mais financia em valor, em número de operações, as empresas e as cooperativas nacionais. Tá? Então, é isso que a gente procura fazer, cada vez fazer parcerias com outros perfis de bancos para desconcentrar esse mercado, para a gente não ficar só na mão
daqueles grandes 5 bancos, tá? Para que isso crie uma concorrência e para que a taxa de juros possa, quem sabe no futuro, aí, diminuir cada vez mais, né? Quem ganha são as empresas. Então, é esse o nosso objetivo, tá? Fazendo esse enorme parêntese aqui no meio da apresentação, mas ela também já finalizou, tá? Era isso que a gente queria trazer para vocês. A gente tem outros produtos, tem os produtos agro também de bastante destaque, mas entendendo aqui que não é o foco aqui do ramo aí, aqui das cooperativas com as quais a gente está conversando, né? Me coloco agora aí à disposição para as perguntas, tá? No que eu souber, no que for possível aí ajudar. O que eu não souber, não tiver aí o detalhe, eu juro que a gente procura saber lá com os responsáveis e a gente encaminha aí via OCB, né, todas as respostas aí para as dúvidas e demandas aí de vocês, tá? Obrigada aí pela OCB Central para fazer, né, esse convite para a gente. Obrigada aí vocês que ficaram até o final escutando as cooperativas. Foi muito bom. Viviane, a gente que te agradece. Apesar da gente estar com o horário aí já quase estourado, que a gente ainda tem o sorteio para fazer, mas eu queria te passar uma pergunta, assim, se for possível você elucidar para o pessoal da Coopertrans, que mandou aqui para a gente o seguinte: gostaria de saber se o BNDES aceita títulos minerários como garantia de crédito ou se há uma perspectiva para esse tipo de garantia junto ao banco. Tá. Oi, o que eu posso te falar é o seguinte, né? Primeiro, assim, retomando aquele ponto, né? O BNDES, raramente em alguma linha ele coloca uma trava de garantia, tá? Essas garantias normalmente elas são mais negociadas com o banco parceiro. Então, muitas das vezes a gente pode aceitar, mas o banco parceiro não querer aceitar algum tipo de garantia, tá? Essa é a primeira observação que eu faço. Com relação a esse tipo de garantia específico, eu não sei realmente te responder agora se para o BNDES é passível, mas eu posso anotar aqui, ou depois, se a Clara puder, quem puder aí da OCB me mandar exatamente o tipo de garantia, a gente pode ver lá com a gerência específica se é passível essa garantia. E aí eu peço também para, de repente, já inclusive mandar que tipo de linha de financiamento estaria interessada. Se é, por exemplo, aquisição de ônibus e caminhão, porque também pode ter uma variação aí de garantias dependendo do tipo de linha, tá? Mas, basicamente, o que eu teria para dizer normalmente o problema maior estão nos parceiros, nos agentes financeiros quererem aceitar ou não algum tipo de garantia, tá? Perfeito, entendi. E aí a nossa equipe já se compromete aqui, então, de anotar, te passar e fazer essa devolutiva depois, especialmente para o pessoal da Coopertrans, mas a gente encaminha também para todas as cooperativas que se inscreveram, né, no nosso evento. E, aliás, sim? Pois não? Eu estou aqui me segurando, falta 12 minutos para entrar numa outra aula. A gente vai fazer o sorteio agora. Era isso que eu ia falar. Agradecendo a Viviane, imagina. Dando a corda aqui, falta quase 10 minutos aqui. Não, a gente vai fazer agora, Elvio. Eu agradeço a Viviane e é isso. As cooperativas que se inscreveram para o nosso evento, a gente vai sortear agora. O pessoal da produção tinha me falado que vai colocar na tela o sorteador. O sorteador é um sistema randômico que vai sortear números aleatoriamente e esses números a gente vai checar na planilha de inscrição. A gente tem a planilha de inscrição pela ordem que as cooperativas se inscreveram. Então, enquanto o pessoal está colocando aqui na tela, deixa eu só ver se é isso mesmo. Sorteador vai na tela. E a gente falou que tem 2 consultorias para hoje e 2 para quinta. Produção, a hora que vocês quiserem... Está ali escrito o seguinte: sortear 10 números entre 1 e 101. Eu explico. 101 é o número de cooperativas que a gente tem inscritas, tá? E a gente pede para sortear 10 números. Caso alguma vencedora não esteja aqui, a gente já agiliza o processo, tá? Mas serão os 2 primeiros que a gente vai checar na lista. Então, peço que a produção coloque aí
para a gente saber quem são os números vencedores da consultoria financeira com o Elvio. Deixa eu tirar aqui da minha frente da tela. Número 81. Aí agora eu checo aqui na nossa planilha de inscrições. E o 81 é a Cooper Concórdia. A gente precisa que um representante da Cooper Concórdia se manifeste aqui. Apareceu? Apareceu? Eu vi um opa aqui no chat. Aí ó. Tem um eu no chat falando. A gente vai fazer todo esse contato entre vocês e o Elvio, ok? E o segundo número, que é o 26, deixa eu olhar aqui na planilha, 26, Cooliba. Se tiver um representante da Cooliba, a gente precisa que vocês dois, pessoal da Cooper Concórdia e... Aí, ó, Cooliba também. Cooper Concórdia e Cooliba, deixem o e-mail de vocês aqui no chat agora pra gente, por favor, que a gente vai entrar em contato. O Elvio já fica sabendo que esses são os 2 primeiros vencedores. Quinta-feira a gente tem mais. Se você precisar se retirar, Elvio, fica à vontade. Agora a gente está partindo para o encerramento, né, da nossa programação. E quem ficou ali o tempo todo fazendo aquele resumo para a gente, que agora, se você não prestou atenção, foi pegar água, foi ao banheiro, foi fazer alguma coisa, escuta o Renato. Renato Então, Nobile, superintendente do Sistema OCB. Diga, Elvio. Ô, Renato, deixa eu só então me despedir, tá bom? Porque eu já estou aqui Tranquilo, faltando... Elvio. Parabéns. Faltam 9 minutos. Parabéns. Então, Valeu. viu, Renato? Obrigado. Excelente, Vou o seu excelente. resumo aí, viu? Mas não faltará oportunidade para a gente conversar. Não, foi uma grande aula que você trouxe para nós aí, grandes ensinamentos, grandes dicas. Parabéns. Obrigado, Elvio. Obrigado. Obrigada, Elvio. Parabéns, Viviane, também pela apresentação, tá bom? Show de bola. Obrigada, então, prazer. Obrigado, e ao pessoal da Cooper Concórdia e Cooliba, até mais. Tá Até joia? breve, né? Obrigado, Gisele. Beleza. Obrigada, Fui trabalhar Elvio. um pouco, tá bom? Tá bom. Valeu. Tchau. Muito obrigada. Pessoal, então com vocês agora, Renato Nobile, nosso superintendente. Renato, diga aí o que ficou de lição desse segundo dia do ciclo de debates. Valeu, Gi. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Especial aí, Viviane. O Gabriel já se ausentou também. São muitos compromissos, né? Despedimos aí do Gabriel, do Elvio. Mas o Gilson, parabéns aí da sua liderança também, junto às atividades das cooperativas minerais. Fantástico o seu trabalho, sempre muito presente. Gostei de ver a balancinha ali, deve ser para pesar ouro atrás de você aí, né? É para pesar ouro, viu, Viviane? A cooperativa é a grande produtora de ouro, viu? Olha lá. Muito bem. Começando então o Elvio trouxe aí umas dicas muito interessantes, falando sobre essa reorganização financeira, e trazendo uns insights muito legais. Eu anotei aqui a expressão que ele usou, gravidez das mudanças, e eu estava lendo hoje um artigo que recebi do Jairo Martins. Acho que a grande maioria que está conosco aqui nesse momento conhece o Jairo Martins. Até pouco tempo atrás era o presidente da Fundação Nacional da Qualidade, entidade parceira nossa no PDGC, entidade que tem a metodologia do PDGC. E o Jairo trouxe um artigo hoje da empresa dele, de consultoria, de assessoria, que ele chama de Reinvente o Futuro. E eu fiquei fazendo algumas analogias com o que o Elvio trouxe para nós sobre essa questão que ele citou aqui de gravidez das mudanças, o valor das tecnologias e tudo mais, ele fazendo essas questões relativas à organização ou reorganização financeira das cooperativas à luz do pós aí corona crise. E o Jairo traz nessa matéria dele, nesse artigo,
a questão dos desafios, que fala um pouco do que o Elvio trouxe para nós: perceber, refletir, inovar, agir e mudar. E algumas características que temos que ter, e aí vale muito para o ambiente pessoal de cada um de nós, cada uma, e também no ambiente corporativo das cooperativas, do BNDES, que são as questões de resiliência, ressignificação, aprendizado, inovação e a capacidade de se reinventar. Eu fiquei fazendo essa analogia porque muito do que o Elvio trouxe, ele fez essas provocações, né? E eu achei que tem um link bastante interessante. E o Jairo traz também a característica que temos que ter, a humildade e a vontade de aprender. E ele, num momento, ele fala de uma forma até que o vírus nos brindando com um despertar salutar, que é a consideração que ele faz, de uma consciência coletiva solidária. E é muito identificado com o cooperativismo. Isso é muito legal, né? Porque, mais uma vez, a gente vê que os propósitos, o grande propósito do cooperativismo, os valores, princípios, estão conectados com tudo que vem sido trazido aí pelos pensadores, pelas pessoas dedicadas ao estudo dessa crise toda, as questões da identificação do valor do cooperativismo para toda essa sequência aí, ao findarmos essa terrível crise. E muito legal, Viviane, essa oportunidade que para a gente foi uma grande quebra de paradigma estabelecermos esse acordo de cooperação com o banco. A gente sempre percebia essa oportunidade, né? E para a gente a realização do acordo de cooperação para a gente é uma evolução muito grande. Você trouxe aqui um conjunto aí de elementos, de negócios que as cooperativas estão estabelecendo, a evolução dos negócios das cooperativas com o banco. Isso é fantástico, isso é muito bacana, parabéns, e o nosso obrigado aí leve a toda a equipe do banco a nossa gratidão, sim, pela importância que é o banco. O nome dele já diz tudo, né? Desenvolvimento econômico e social do país. E essa identificação com a aplicação desses recursos públicos pelas cooperativas, atendendo aí os cooperados na nossa característica de ser, né? Fazendo de uma forma igualitária, uma forma muito equânime nessa aplicação, na distribuição dos recursos e na movimentação. Então, no fomento das atividades todas. E a importância que nesse momento, os programas emergenciais que trazidos aí, que também o Gabriel trouxe, muito, muito bacana. Então, parabéns aí, fizemos o segundo de 3 momentos desse ciclo de debates e foi muito, muito legal. Parabéns às 2 cooperativas felizardas aí com a bonificação do assessoramento com o Elvio, muito legal esse estímulo também. Um feliz final de tarde para todos e uma boa continuidade da semana para todos nós. Obrigado mais uma vez, pessoal. Muito obrigada, Renato. Pessoal, quinta-feira a gente tem outro encontro marcado nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, para falar de futuro dos negócios. E quem vai estar aqui com a gente na quinta-feira é a Marta Gabriel. A Marta, que é considerada um ícone, um dos principais pensadores digitais do Brasil, né? E que vai trazer esse olhar do e agora, lá na frente, né? Como agir, como fazer. Além disso, teremos mais 2 sorteios da consultoria com o Elvio na quinta. Então, a gente espera ansiosamente por vocês. Até lá, preencham a avaliação, ok? E a gente se vê na quinta-feira. Muito obrigado, Viviane, Gilson, Tânia, Renato, todos vocês, ok? Até quinta. Valeu, Gil, valeu, Viviane, valeu, Gilson. Valeu, obrigado. pessoal. Valeu, gente. Valeu. Parabéns. Bom final de dia para todos.